Já se imaginou morando no exterior, em outro país? Já imaginou a dificuldade que é se adaptar a uma cultura totalmente diferente da sua? E o convívio com outras pessoas? Pessoas tais que têm seus costumes, suas crenças, pensamentos e formas diferentes de interagirem entre si. O desconhecido é estranho. O estranho nos faz elaborar pensamentos estes que levam ao surgimento do preconceito e, consequentemente, à intolerância. Intolerância étnica. Foco: Japão. Por quanto tempo você ficou fora do Brasil e por que foi morar no Japão? Eu fui morar no Japão com o objetivo de fazer pós-graduação, mas depois eu fui contratado como professor na universidade. Eu acabei ficando no Japão ao todo 11 anos. Qual era a maior dificuldade que você encontrava em morar em um país diferente e com a cultura diferente da sua? A maior dificuldade? O que eu tenho mais fresco na memória foi as dificuldades que eu senti quando eu voltei pro Brasil, né? O chamado choque cultural reverso. Na minha lembrança, foi muito pior do que quando eu fui pro Japão. Quando eu fui pro Japão, acho que eu era mais jovem, também minha capacidade de adaptação talvez fosse melhor do que eu senti de adversidade lá. O principal foi mesmo a distância da família, né? Eu fiz logo muitos amigos lá, né? Então a adaptação para ir eu achei que foi muito mais fácil e para voltar foi surpreendentemente mais difícil. Conte-nos um pouco de sua história e quanto tempo você ficou fora do Brasil? Bem, meu nome é Rafaela Casoeira, atualmente sou professora de língua japonesa. Fiquei mais ou menos 7 anos no Japão. Fui para lá com 8 meses de idade e voltei com 7 anos. Por que você foi morar no Japão? Bem, eu fui morar lá porque o meu pai precisou ir para o Japão e aí a minha mãe, para não ser criada sem o meu pai, ela resolveu ir também. E por que voltar para o Brasil? Bem, como eu tinha 7 anos de idade, a escolha não foi minha, exatamente, foram dos meus pais. A minha mãe queria continuar a vida dela aqui no Brasil, né? E aí eu tô aqui desde então, tem 20 anos. Então, como você viveu a sua infância no Japão, a sua cultura aprendida foi a japonesa, certo? Sim, a minha língua materna é a japonesa, porém, atualmente a língua predominante que eu mais uso, né, é o português. E a minha primeira infância foi no Japão, então, assim, eu tenho um pouco de lá e um pouco daqui. Mas eu acho que até mais costume de lá do que daqui do Brasil. E qual foi a maior dificuldade em lidar com a cultura brasileira? A minha maior dificuldade é a questão do contato físico, né, nos abraços, ao cumprimentar. Também a alimentação. Para mim, a comida brasileira não é tão agradável quanto a japonesa, sabe? Eu passei 6 meses no Japão. Eu fui para lá por uma bolsa de estudos chamado Mombu Kagakusho, pelo próprio governo japonês, que é essa bolsa, não tem nada a ver com Ciências Sem Fronteiras da vida. Eu realmente fui na embaixada, passei por todo o processo seletivo e acabei indo para lá para fazer química, a graduação em química lá. Era para eu ter ficado 5 anos lá no Japão, o primeiro ano estudando japonês e início básico de química e depois os outros 4 realmente fazendo a graduação em química. Mas acabei que eu fiquei só 6 meses lá porque eu não me adaptei muito à cultura. A maior dificuldade que eu vejo em você morar em um país que a cultura seja completamente diferente da sua, porque o Japão oriental, assim, no geral, a cultura é radicalmente diferente. Eu vejo que uma das maiores dificuldades é você ter que se adaptar a isso, você ter que ser um deles, assim, você ter que se tornar um deles. Eu acredito que essa seja uma das maiores dificuldades. Eu faço psicologia lá na UNB e no semestre passado a gente viu um pouco de psicologia social. Fala bastante disso, de intolerância, de discriminação, preconceito, estereótipo. E o que eu vejo na intolerância étnica eu vejo que é um comportamento. Enquanto o preconceito, o estereótipo é algo mais cognitivo, como você pensa de uma certa pessoa, eu vejo a intolerância realmente como uma prática, um comportamento discriminatório. Então seria qualquer atitude discriminatória, algum comportamento que realmente seja fundamentado nessa diferença cultural, essa diferença étnica entre as duas pessoas, ou em 2 grupos, ou entre um grupo e uma pessoa. Como estrangeiro no Japão, uma coisa que é um inconveniente para a maioria das pessoas, como o Japão é um país que é racialmente muito homogêneo, você anda na rua e é óbvio, é evidente que você é diferente dos outros. O aspecto físico seu é diferente. E
por mais que você se acostume com o ambiente não se acostuma com você. O estrangeiro no Japão, o ocidental, né, chama atenção. Qualquer lugar que você entra, você percebe que chama um pouco a atenção, as pessoas olham um pouquinho mais do que deveriam. Pra mim não chegava a incomodar, mas algumas pessoas sentem. Mas só o fato de estar chamando a atenção, você já se sente discriminado. O que você entende sobre tolerância étnica? O que eu entendo por tolerância étnica é as pessoas conviverem com pessoas diferentes sem desconforto. Né? Já ocorreu algum tipo de intolerância com você relacionada à sua cultura, religião, etc., diretamente ou indiretamente? Não, eu nunca senti nada que me provocasse desconforto. Fora essa de chamar a atenção, né, das pessoas olharem. O japonês ele não é agressivo, ele é curioso com relação ao estrangeiro. Eles são fechados, mas é mais assim, no sentido de ser acanhado, envergonhado, do que ser excludente. Já ouviu alguma piadinha ou comentário ofensivo sobre a fama que o Brasil tem? Por exemplo, ser um país meio bagunceiro, que só se importa no carnaval e futebol? Sim. Também eu ouvi mais de pessoas mais próximas de mim, amigos, tentando me provocar, provocações bestas, nada no sentido de ser agressivo, sabe? Mas é notório que o Brasil é famoso pelo carnaval e pelo futebol. Chamam a atenção e às vezes brincando, né? O carnaval é carnaval o ano inteiro. A gente tem que explicar, não, o carnaval são só 2 dias. O carnaval não é um ano inteiro. O futebol também, eu nem jogo futebol, eu sou brasileiro que não jogo futebol. Pô, você brasileiro joga bola mal dessa. Como é a reação das pessoas quando você falava que era brasileiro? Uma coisa que eu ouvia muito mas você é tão branco. Talvez pelos jogadores de futebol, não sei. A imagem étnica do brasileiro é ser estupado, negro. Todo mundo fala, nossa, você é brasileiro? Eu esperava que eu fosse falar europeu ou americano do norte. Quando eu falava que era brasileiro, brasileiro, que exótico, né? Você já sofreu alguma intolerância étnica que passou de comentários desagradáveis? Não. Para atos mais sérios, né? Não, nunca teve isso. Como agressão? O japonês, a gente sente que o japonês ele tem um orgulho muito grande, né? Mas isso é muito com relação a outros países asiáticos. Mas com relação aos ocidentais, a postura do japonês, pelo menos na minha experiência, é mais de curiosidade, quer saber como são as coisas. Vocês jovens têm muita oportunidade agora de estudar no exterior, né? Estão sendo estimulados cada vez mais. Eu sugeri o Japão como sendo um bom destino para estudantes estrangeiros. O que você entende e quais são suas vivências em relação à intolerância étnica? Bem, eu acredito que eu não compreendo tanto sobre intolerância étnica, porque eu nunca sofri preconceito, né? Nenhum tipo de intolerância. O que eu compreendo mesmo é o que eu vejo, né, de outras pessoas na televisão, nas conversas. E eu mesma, por ser mestiça, nunca tive muito problema, porque mesmo que no Brasil eu seja uma descendente japonesa, me chamam como japonesa de vez em quando. No Japão, eu sou brasileira, eu nunca tive problema com contato com as pessoas, né? Esse preconceito, sempre fui bem recebida. Até porque eu voltei pro Japão em janeiro do ano passado e tive boas recepções. Você já chegou a ouvir estereótipos negativos no Japão quanto ao Brasil? No Japão, quanto ao Brasil, nunca. Assim, as pessoas têm realmente uma ideia pré-concebida de que no Brasil todo mundo samba, gosta de futebol, ou joga futebol, mas assim, piadas eu nunca ouvi. Tanto que as pessoas que eu tive contato, as mulheres que eu tive contato no Japão, elas estavam falando muito sobre o açaí e tapioca, que era a fama da época. E agora, mas assim, no Brasil eu já vi muitas piadas em relação aos japoneses. Quais tipos de piadas? Abre os olhos, ou que eu sou boa em matemática porque eu sou japonesa. Como era a reação das pessoas quando você falava ser brasileira no Japão? Uma boa receptividade, né? Eles eram ficaram meio animados, porque para eles era uma surpresa saber que uma brasileira sabia falar japonês. Por ser brasileira em si, nunca teve problema. E na sua infância? Bem, quando eu era criança, a gente perguntava para minha mãe, né, se eu era japonesa ou se eu era de algum outro país. Aí minha mãe falava que eu era brasileira e eles ficavam muito eufóricos, né, porque quando eu era menor, eu tinha mais traços japoneses, mais puxados, mais... Não sei se o que eles acham, essa questão da miscigenação, né, uma coisa mais exótica. Você já chegou a sofrer algum tipo de insulto mais grave ou agressão física de ser uma brasileira no Japão? Acredito que não.
Bem, teve um episódio em janeiro do ano passado que eu estava com mais 4 colegas, estavam fazendo um trabalho de campo, né? E ao entrar no trem lá no Japão, um senhor entrou no trem e aí ele viu a gente conversando, né, em português e perguntou que língua que a gente estava falando. A gente estava falando português, que éramos brasileiros. E aí, como era um senhor, eu cedi meu lugar para ele. E ele aceitou e sentou. Mas no que ele sentou no lugar, ele me chamou para sentar no colo dele e fez uma expressão desse jeito, né? Que ia me apertar. Aí isso meio que me constrangeu e também os meus colegas. Eu acredito que isso não seja exatamente porque eu sou brasileira, talvez seja porque eu sou estrangeira, ou pode ser exatamente por mulher, que era um senhor de idade. E infelizmente o Japão ainda é um país um pouco machista, então não sei se é exatamente porque eu era estrangeira ou não. Intolerância pode ser algo muito sutil quanto algo realmente muito extremo. Eu vi que a última das perguntas é relacionada a algo mais extremo. Eu nunca passei por nada extremamente violência física, nada. Chegava a perguntar qualquer coisa, pedir informação na rua, assim. Eles batem o olho em você, veem que você não tem um olhinho puxado. Eu abro a boca pra falar japonês e eles já fazem assim. Tipo, ele não vai entender, ele não tem capacidade de entender, mas nada muito exagerado, sabe? O japonês, a própria cultura oriental é bem discreta, eles nunca iriam fazer nada exageradamente discriminatório assim. Eu particularmente não vi muito isso de fama de brasileiro, mas já me contaram realmente que brasileiro não tem uma fama muito boa lá. O brasileiro tem umas famas assim bem de baderneiro por lá. Como era a reação das outras pessoas quando eu dizia que era brasileiro? Eu realmente não interagi com muitas pessoas fora da universidade, assim, e dentro da universidade era muito bom, porque era uma universidade de línguas estrangeiras. Então todos os japoneses que estavam lá, eles estavam sempre abertos para culturas novas, porque lá nessa universidade específica vão alunos de todo mundo para estudar japonês e vão japoneses de todos os cantos para estudar línguas específicas de vários países. Então uma integração cultural muito bacana lá dentro. Mas eu pisava fora da universidade e eu já sentia que tinha essa diferença, assim. Mas eu mesmo não senti muito quando eu falava para as pessoas lá fora, sou brasileiro, não sou brasileiro, estavam nem aí. E não, eu não passei por nada mais sério, assim, de violência física, psicológica muito grave, até porque, como eu falei, a própria cultura deles não permitiria isso. Se você tem alguma sugestão para minimizar ou até mesmo findar a intolerância étnica? Eu acho que uma boa estratégia seria fazer as pessoas sentirem o outro lado, né? Aqueles que possivelmente teriam um preconceito com relação à pessoa, se botar na situação daquela pessoa que está sofrendo preconceito. Eu escutei relatos de pessoas, de japoneses, por exemplo, que visitaram a África do Sul na época do Apartheid e que eles nunca tinham sentido e não identificavam a discriminação que eles mesmos faziam. Mas ao visitar um país onde era a discriminação, eles viram como é agressivo, como é perturbador essa experiência. De não poder entrar num restaurante porque é de uma determinada etnia, de não poder entrar num cinema porque naquele cinema só entra europeu, ou naquele restaurante só entra quem for negro. E o visitante asiático, que não tem nada a ver com nada, não pode ou se sente excluído, né? A origem das discriminações raciais vem de um viés cognitivo que a gente tem de tomar a parte pelo todo, confundir a maioria dos criminosos são pretos com a maioria dos pretos são criminosos. São duas afirmações completamente diferentes. A primeira pode até ser certa, mas o oposto, obviamente, não é verdadeiro. Mas o que acontece? A gente tem a tendência de aceitar a segunda como sendo verdadeira também. Entendeu? Então essa é a origem das discriminações. Todo mundo está suscetível a isso. E a gente tem que corrigir isso na nossa mente.